Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a Rádio da Família, 1150 kHz. Boa tarde a todo o pessoal da técnica. Boa tarde, queridos amigos lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Estamos aqui, mais uma tarde abençoada, esse dia maravilhoso, que Deus nos dá a oportunidade de realizarmos o programa Uma Razão para Viver. Programa esse realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para quem não nos conhece, não sabe onde fica, nosso endereço é na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro de Vila Isabel, ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova. Meu nome é Douglas, esperamos todos vocês lá para uma visita em nossa casa. Nós temos reuniões públicas às segundas e às quintas-feiras, a partir das 20 horas, sendo que às quintas-feiras nós abrimos a casa um pouquinho mais cedo e atendemos aquelas pessoas que necessitam de uma conversa fraterna, um atendimento fraterno. Nós sempre pedimos que as pessoas marquem com antecedência, até para a gente saber a quantidade de atendentes que nós temos que ter na casa. Você pode marcar através lá do Facebook da Sociedade Espírita Joana de Ângeles Três Rios. Lá tem os nossos contatos, entra lá no Facebook, curte lá e você vai ter acesso aos nossos contatos, tá? E através de lá você entra, você fala conosco e nós marcamos o seu atendimento fraterno. De lá também você consegue marcar conosco, para pegarmos roupas, alimentos, tá? Então nós vamos convidar vocês também para o estudo sistematizado da doutrina espírita, que sempre acontece às quartas-feiras, a partir das 19h30, com a nossa irmã Nádia, a tia Marlene, a Daura. Estão todos convidados a participar. É muito legal o estudo sistematizado. Por quê? Porque você pega, o estudo começa lá no princípio da doutrina espírita, como começou os fenômenos, qual foi a abordagem de Kardec, como é que se processou todo o descobrimento da doutrina até os dias atuais. Então, no estudo sistematizado, você vai estudar tudo isso. Então, para você que quer conhecer a doutrina espírita a fundo, toda quarta-feira às 19h30. Tá? Nós temos em nossa casa uma campanha do quilo. Ela é permanente, essa campanha do quilo. Essa campanha nós ganhamos alimentos para serem servidos àquelas famílias assistidas por nossa instituição, famílias que nos batem a porta, aqueles que necessitam. Se nós tivermos condições de ajudar, com certeza nós vamos ajudar. Então essa ajuda ela vem através de vocês, que nos doam alimentos não perecíveis para que nós possamos ajudar essas famílias. Se você quiser ajudar, pode deixar sua doação lá na Casa Espírita, nesses dias de reuniões. Você pode marcar com a gente também, através, entra lá no nosso Facebook, vê lá, deixa uma mensagem, interage lá no Facebook, e nós podemos marcar de pegar com você em algum local, Com certeza a sua doação vai ser muito bem-vinda. Nós ficamos felizes com todos que doam e nos ajudam nesse trabalho, principalmente agora, atualmente, nós estamos vivendo um momento difícil, não só no nosso país, mas no mundo todo, mas com a ajuda de todos nós vamos conseguir ultrapassar todo esse momento. Então contamos com a sua ajuda
na campanha do quilo. Nós temos também uma campanha de roupas, também aquelas pessoas que têm roupas em bom estado, roupas de adulto, roupas de criança, roupas até de recém-nascido, que estão em bom estado. Se você quiser doar para a gente, né? Principalmente aquelas pessoas aí que às vezes tem um filho, né? E o filho, ele acaba, nenenzinho, acaba crescendo muito rápido, não usa todas as roupinhas que nós compramos. Então, se ela tiver legalzinha, usou uma vez, lavei, tá legalzinho, tá direitinho, tá guardada ali. Se você quiser doar pra gente, com certeza ela vai chegar para alguém que precisa, né? Lembrando que no dia 29 agora de abril, nós temos um evento que é específico para esse tipo de doação, né? Que é o chá de bebê da Mãe Ritinha, que já é um evento tradicional na nossa casa. Ele é realizado sempre no dia 29 de abril. E esse ano vai ser de forma presencial. O que acontece nesse dia 29? As pessoas vão até a casa espírita e levam peças para nós montarmos enxovais de bebê. Nós oferecemos um cafezinho, né? Nós tomamos um cafezinho, batemos um papo lá na casa espírita, e através desse evento nós conseguimos montar vários enxovais de bebê, né? E conforme aquelas mães venham nos procurar, nós ofertamos essa pequena ajuda para aquela mãe. Lembrando que o chá de bebê, ele ocorre o ano todo, porque não é só agora em abril que aparecem futuras mamães lá nos pedindo ajuda. É o ano todo, é de janeiro a dezembro. Então nós pedimos você, mesmo se não for agora em abril, maio, junho, julho, dezembro, você pode ajudar, tá? Fiquem à vontade, nós ficamos felizes. Nós vamos convidar vocês também para prestigiarem no Clube Independência, no dia 1º de maio, cavalgada da festa de São Sebastião. Nós estaremos lá no evento vendendo cachorro-quente, né? Uma barraquinha vendendo cachorro-quente, Sociedade Espírita Joana de Anjos. Então, prestigie o evento, leve a sua família, leve os seus amigos, esteja lá conosco, né? Ajudando também a Casa Espírita a se manter, né? A fazer a manutenção, né? Toda ajuda ela é revertida, né? Havendo cachorro quente, tudo que nós conseguimos lá vai ser revertido para a Casa Espírita, para a manutenção da Casa Espírita. Então, se você puder estar lá, né, vá lá, visite a nossa barraquinha, coma um cachorro quente lá conosco, que você já vai estar ajudando na Casa Espírita, tá bom? Então, como sempre, nós gostamos de agradecer a todos que nos ajudam de alguma forma, né? Nosso muito obrigado a você que nos ajuda na campanha do quilo, que nos ajuda nos eventos, tá bom? Nosso muito obrigado a todos. Então, meus irmãos, os recados estão dados. Vamos entrar propriamente no nosso tema, que hoje nós vamos falar do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, da pergunta 558 a 584. E esse capítulo ele fala das ocupações e missões dos espíritos. Nós, no último programa, no dia 19, nós falamos sobre o tema desse programa do dia 19, foi do capítulo 9, que falou sobre a intervenção dos espíritos no mundo carnal, né? No mundo material. E agora nós vamos falar do capítulo 10, que é o capítulo logo após,
e fala das ocupações dos espíritos. Então, os espíritos, nós espíritos, todos nós, né? Nós somos espíritos. Eu, você, todos nós somos espíritos. Agora, no momento, nós estamos encarnados. Mas já estivemos desencarnados antes disso. Antes de estar aqui nascer novamente com um bebezinho, nós estávamos no mundo espiritual. Então todos nós somos espíritos. Então os espíritos concorrem para a harmonia do universo. Nós executamos a vontade de Deus. É lógico que depende muito do nosso grau de evolução, né? A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a vida sobre a terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Então, quando nós estamos desencarnados, nós não temos esse corpo físico. O corpo físico precisa de descanso, o corpo físico precisa de alimentação, né, constante, tem o seu desgaste. Nós desencarnados não temos isso. Nós não temos essas angústias, esse tipo de necessidades, né? É lógico que, como a gente sempre fala, depende do grau de evolução. Por que a gente sempre fala isso? Porque um espírito que não está totalmente evoluído não vai ser ministro de Deus, né? Deus não vai lhe dar uma tarefa a qual ele não vai conseguir executar, como é conosco também. Atualmente nós temos as tarefas que nós podemos executar. Foi colocado no nosso objetivo dessa encarnação atual, tarefa que nós podemos executar. Não nos foi dado tarefas que estão acima do nosso conhecimento, acima da nossa capacidade. Seria nem injusto, né, que nós tivéssemos esse tipo de tarefa. Então nós, espíritos inferiores e imperfeitos ainda, nós também cumprimos o nosso papel no universo. Todos têm um dever a cumprir e têm atribuições especiais. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Há um tempo para tudo. Assim tal cumpre hoje o seu destino nesse mundo, tal cumprirá ou cumpriu em outra época, sobre a terra, na água, no ar. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não a adquirem senão com sacrifício. Então Deus, ele nos cria simples e ignorantes. E a partir da nossa vontade nós vamos evoluindo. Então uns evoluem mais depressa, outros mais devagar, outros estacionam no caminho. Então depende de mim. Se eu quiser alavancar a minha existência, eu consigo. Ah, Douglas, mas é muito difícil fazer isso, é muito difícil. Mas por que é difícil? Porque nós não queremos, né? Ah, mas é muito difícil deixar o orgulho de lado, o egoísmo, a ganância. Eu quero desfrutar dos prazeres dessa vida, né? Essa vida é tão curta. Se você olhar da forma material, sim, né? Agora, se você olhar da forma espiritual, você vai ver que essa vida é uma questão de estalar de dedos, né? Porque nós somos seres imortais, somos espíritos imortais. Já vivemos muito e vamos continuar vivendo para sempre. Ah, Douglas, mas eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que no meu futuro. O que você fez não importa. Não esquece o que você fez.
né? Deixa para o passado. O seu futuro vai depender do que você faz hoje. Hoje você está criando o seu futuro. Então, nós temos atribuições a fazer, sim, nós temos uma pré-programação para essa existência, sim, nós temos uma pré-programação para muitas coisas nessa existência. Mas nada é taxativo e travado naquilo, né? Nós podemos ver que até problemas de saúde podem ser modificados, né? Depende de você, depende de como você age. Muitas pessoas têm problemas gravíssimos de saúde e elas modificam as suas vidas, elas se religam a Deus e têm os seus problemas de saúde curados, né, que a gente chama de milagre, né? Foi um milagre que aconteceu. O milagre está em você. O quanto você acredita na sua fé, né? E Deus, Ele não criou seres com aptidões especiais, não. Como é que seria a justiça de Deus se Ele criasse? Eu vou criar esse ser aqui, já sabendo de tudo, é um anjo perfeito, vou criar ele. Eu vou criar ali o Douglas, que não vai saber de nada. Vai ser simples, ignorante de não saber, né? Ele não tem nenhum conhecimento, ele vai começar agora a ter conhecimento. Eu criei um outro lá que sabe de tudo, é perfeito. Poxa, como é que Deus seria a justiça de Deus ali? Então, todos nós vamos adquirindo, através do nosso sacrifício, o nosso conhecimento. Então, ninguém alcança o supremo grau de habilidade em qualquer tipo de arte sem ter adquirido os conhecimentos necessários nas partes mais íntimas dessa arte. Podemos citar vários exemplos, até mesmo exemplos aqui do mundo material, né? Se você quer aprender a fazer uma pintura, você não já chega lá e pintando um quadro maravilhoso. Pode até acontecer, tá? Mas aí você tem lembranças do passado, você já aprendeu essa técnica em outra reencarnação, pode acontecer. Com muitas pessoas, né? Algumas pessoas isso acontece. Mas se você não sabe, você está começando agora, você vai aprender aquela arte agora. Na pintura, você vai ter que aprender a trabalhar com a tinta, usar o pincel certo, tipo certo de tela. Como você vai fazer para fazer um azul mais claro, um azul mais escuro, uma mistura de cores. Você vai pegar as intimidades dessa arte, para depois você ter chegar num grau supremo, vamos dizer assim, daquela arte. Você vai saber tudo daquilo, né? Vamos falando a arte geral, tá, gente? Todas as partes da nossa vida. Então nós vamos aprendendo aos poucos as nossas capacidades, vamos adquirindo as nossas capacidades. Nada vem de mão beijada, vamos dizer assim, né? Deus não criou seres especiais que têm todo conhecimento, né? Então, desde o espírito inferior, né, que ainda não conseguiu se desvencilhar de certas problemas, né, de certas vicissitudes nós temos, ódio, egoísmo, ganância, orgulho, dentre outros, né? Nós temos também a nossa parte, né? Nós fazemos parte do todo. Nós ali também temos as capacidades que nós podemos ajudar, né? Então, e os espíritos superiores? Eles fazem alguma coisa? Eles ficam... Como é que é, né? Os espíritos superiores também, eles têm
as suas ocupações. Né? Por quê? Porque imagine se nós ficássemos ociosos, se nós somos eternos, e ficássemos ociosos, depois que eu aprendi tudo, agora não tem mais nada para aprender, vou ficar só aqui. Seria um suplício, né? Muitas pessoas acreditam que nós, como desencarnarmos, nós vamos, quem for para o céu, né, vai ficar lá deitado na nuvem, vai ficar lá o anjinho tocando um arpinho. Isso é maravilhoso, né? Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto. Quando chegar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você já não está aguentando mais. Você, meu Deus, isso aqui é uma tortura. Eu tenho que procurar alguma coisa para me fazer. Acontece muito quando a gente entra de férias, né? Quando a gente entra de férias, 30 dias de férias. Aí você no princípio tem muita coisa para fazer. Você faz uma coisa, você faz outra, você... Quando chega no final das férias que você já fez tudo que você queria fazer, você já começa, opa, vou voltar a trabalhar, tem que voltar a trabalhar, né? Você já vai voltar, se você ficar ocioso, você já quer voltar a trabalhar. E é assim mesmo, assim também no mundo espiritual. Então a natureza das ocupações desses espíritos superiores são variadas, né? Alguns já conseguem receber ordens diretamente de Deus e transmiti-las a todo o universo e velar por sua execução. Então alguns espíritos já estão num nível de elevação tão grande que já conseguem receber as ordens diretamente de Deus. Então suas ocupações são incessantes e se entendem pelo pensamento, sempre ativo, porque eles vivem do pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade que esses espíritos superiores, né, realizam é um prazer pela consciência que tem de serem úteis. Já os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Aos que são, né, ociosos, que não se ocupam de coisa nenhuma útil. Mas esse estado ele é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que vivem senão para si mesmos. Essa socialidade lhes pesa, cedo ou tarde. O desejo de avançar lhe faz experimentar a necessidade da atividade. E eles são felizes por poder tornar pessoas úteis, espíritos úteis. Então todos nós fomos criados para o trabalho, né? A utilidade. Então mais cedo ou mais tarde, mesmo que nós fiquemos parados, nós vamos ter que se mexer, né? Nós vamos ter que nos alavancar, nós vamos ter que progredir, porque o meio vai nos cobrar isso, né? Então, os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas às suas naturezas. Então, nós também que estamos dentro dessa faixa dos espíritos inferiores ainda, nós fazemos, tanto no mundo espiritual quanto aqui encarnados na Terra, nós temos tarefas que nos são apropriadas. Nós conseguimos fazer, igual nós falamos lá no princípio, Deus não dá uma tarefa que nós não possamos cumprir. Mas nós podemos ficar ociosos e não cumprir a tarefa? Podemos. Mas nós vamos, cedo ou tarde, né, nós vamos pagar. Isso vai pesar para a gente. Né? Então nós temos que nos tornar úteis. Ah, Douglas, mas como é que eu me torno útil porque eu não sei fazer nada, eu não... Você sabe ouvir?
Sabe falar? Né? Consegue ajudar em alguma coisinha? Sabe fazer um tricô? Sabe fazer um crochê? Sabe fazer qualquer coisa? Você pode ajudar. Né? Existe a história, né, do gigante deitado. Um trabalhador espírita que perdeu totalmente a capacidade de se locomover. Não conseguia se mexer. E mesmo assim ele não desistiu. Ele dava palestras. E ele era levado na maca para palestra. Colocava ele lá, deitado, né, no local, na casa espírita, seja onde for que ele fosse dar a palestra, e ele dava a palestra deitado, é o que ele podia fazer. Era difícil para ele chegar lá? Com certeza, com certeza. Necessitava de pessoas para carregar, necessitava de carro para poder levar, né? Toda uma infraestrutura de pessoas ajudando ele. E ele ia lá para falar. Já estava ajudando? Com certeza, estava ajudando, da maneira que ele podia. Então, se você tem, né, os membros todos perfeitos, você anda, você fala, você ouve, você pode ajudar. Nem que seja um pouquinho do seu tempo, você pode ser útil na criação de Deus. Com certeza. Então, nós temos nosso livre-arbítrio de pensar e de agir, né? Então, é através disso que nós vamos nos melhorando, né? Através disso nós vamos experimentando a cada existência, tanto encarnado quanto desencarnado, nós vamos experimentando as provas, né? Nós vamos evoluindo. Então, o espírito que praticou uma arte na existência que conhecemos pode vir a praticar outra em uma outra existência, porque é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Então, nós temos que ter vasto conhecimento para ser perfeito. Nós vamos conhecer de tudo. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu já tenho 50 anos, não vou aprender mais muita coisa, não. Eu já tenho 70 anos, o que adianta aprender coisas novas? 70 anos eu já vou morrer, né? Mas aquele conhecimento que você aprender vai com você, você não vai perder. Se você aprende a cortar cabelo com 80 anos, aquele conhecimento vai continuar com você. Você vai desencarnar, o corpo físico vai acabar, mas você, espírito, vai continuar com aquele conhecimento de como cortar um cabelo. Na próxima existência, você vai ter uma facilidade a mais, né? Quando você precisar ou for cortar um cabelo, você já vai ter uma técnica melhor. Você já vai saber como fazer mais ou menos ali, né? Aquele conhecimento está guardado ali dentro, né? No seu perispírito, você já vai conseguir mais rapidamente do que o outro que nunca tentou, que nunca fez. Tá? Então, todo conhecimento ele é válido. Né? Então, assim, né? Segundo grau de evolução, pode não haver mais especialidade a se aprender. Então, os espíritos vulgares se misturam em nossas ocupações, em nossos prazeres. Estão sem cessar ao redor de nós e tomam naquilo que fazemos uma parte muito ativa, segundo sua natureza. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo, em razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Já os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes. Mas eles não o fazem senão naquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores ligam
uma importância relativa às lembranças que estão ainda presentes em sua memória e às ideias materiais que não estão ainda apagadas. Os espíritos têm missões a cumprir no estado errante e no estado encarnado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Executam a vontade de Deus e não pode penetrar todos os seus desígnios. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, eles estão encarregados de ajudar no progresso da humanidade, dos povos, dos indivíduos. E em círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e de velar pelo cumprimento das coisas. Alguns têm missões mais restritas, de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles que se fizeram guias protetores, dirigi-los pelos seus conselhos, pelos bons pensamentos que eles sugerem. Há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesse a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre sua tarefa. A importância da missão está em relação com a capacidade e elevação do espírito. Ele a pede e fica feliz em obtê-la. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos, mas nem todos são aceitos. A missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais, e são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, podendo ser útil para alguma coisa. Cada um de nós tem a sua importância, cada um de nós tem a sua tarefa. Dependente do conhecimento que nós temos, nós podemos ajudar. Nós temos uma missão a cumprir, uma missão maior, que a gente não enxerga. Nós não temos capacidade ainda para enxergar. Mas Deus sabe, Deus conhece. Ele sabe de tudo. E Ele sabe as tarefas que nós podemos cumprir, nós temos condições, por isso que Ele dá a cada um a tarefa que pode ser cumprida. Agora, se eu vou cumprir ou não, depende muito de mim, né? Que Ele também me dá o livre-arbítrio. Então, se eu quiser cruzar meu braço, ficar parado, eu vou ficar parado. Então, meus queridos irmãos, nós vamos dar uma pausa, vamos ouvir uma linda melodia e daqui a pouquinho estamos retornando, tá bom? Fique aí com uma linda melodia. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes
Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. 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 Eu sei que tu me sondas, que tu me amas. Então, meus irmãos, estamos retornando. Estamos aqui no programa Uma Razão para Viver, né? Estamos falando das ocupações e missões dos espíritos. Então, continuando nosso estudo, há também, né, nós estamos falando das ocupações dos espíritos, das missões, né? Então há também aqueles espíritos
preguiçosos, né, que eles recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, às suas custas, os inconvenientes de sua inutilidade. Então, nós devemos trabalhar. Nossa vida foi feita para o trabalho. Nós não fomos criados para sermos seres ociosos. Deus não é ocioso, é que Ele ia criar seres para serem ociosos. Todos nós fomos criados para trabalhar, de alguma forma. Então, se nós ficamos, temos uma existência ociosa, encarnada ou desencarnada, nós vamos ter que reparar todo esse tempo perdido. E nós é que vamos pedir para que isso ocorra. Nós podemos também escolher uma vida mais útil. Mas nós não podemos, uma vez que nós estivermos na obra, executando uma obra, nós não podemos nos deixar recuar e deixar se arrastar, pelas sugestões dos espíritos que nos encorajam à ociosidade. Porque tem muitos espíritos que estão ao nosso lado falando assim: não faz não ajuda não, não faz isso não, deixa para lá, vai ajudar para quê? As ocupações vulgares são mais deveres do que missões propriamente ditas. A missão tem uma característica menos exclusiva e menos pessoal. Reconhece uma missão de um homem sobre a terra pelas grandes coisas que ele realiza e pelo progresso que a conduz seus semelhantes. Os homens têm uma missão importante. Eles podem ter conhecimento dela antes do seu nascimento, mas frequentemente a ignoram. Vindo sobre a Terra, tem um objetivo vago. Sua missão se desenha depois do nascimento, segundo as suas circunstâncias. Deus os impele no caminho onde devem cumprir os seus desígnios. Tudo que o homem faz não é o resultado de uma missão predestinada. Ele é frequentemente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê ser útil. Um exemplo, um espírito que julga que seria bom escrever um livro, que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e executá-lo. Ele dá a ideia e dirige a sua execução. Ocorre o mesmo com certos trabalhos de arte, trabalhos de descoberta, trabalhos científicos, como já aconteceu com vários espíritos que estiveram encarnados aqui. Alguns são vultos que nós podemos citar, como Einstein, criou teorias que não tinham como comprovar na época e depois foram comprovadas. O que são essas teorias? São inspirações de espíritos superiores, muito com certeza. Ou inspirações que ele já trazia de outros mundos do qual ele veio. Pode ser também, pode ser um conhecimento que ele tinha, pode ser também. Mas com certeza houve ali uma ajuda dos espíritos para que ele conseguisse expressar esse conhecimento aqui no mundo carnal. Então, durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, ou seja, o espírito desencarnado. E ele se entende sobre a execução daquele trabalho. O espírito pode falir em sua missão e, como consequência, será necessário recomeçar a sua tarefa. Sofrerá as consequências do mal que houver causado. Deus confia uma missão importante àquele que não a abandonará. A obra no meio do caminho. Os homens que são a luz
do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Eles devem falar segundo os tempos e as circunstâncias. E tal ensinamento, que parece errôneo ou pueril em uma determinada época, né, poderia ser suficiente para o seu século. Então, muitas vezes nós vemos, né, ensinamentos que, em determinada época, era um ensinamento que hoje em dia nós achamos, na época de lei de Talião, as leis mosaicas, né? Assim, que absurdo, né? A lei dessa, poxa, é enviado por Deus, criar leis dessa forma, né? Olho por olho, dente por dente. Mas eram leis que naquela época eram as melhores leis para controlar o povo. Porque antes disso não existia lei. No olho por olho, dente por dente, por que foi criada essa lei? Porque antes não tinha nenhuma lei. Se alguém fizesse mal contra você, você poderia fazer qualquer tipo de coisa contra ela. Você poderia matar a família dela, ficar com os bens dela, dizimar tudo, queimar a casa, queimar a propriedade, queimar tudo, matar os bichos, poderia fazer tudo. Aí veio a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém te faz o mal, você pode revidar aquele mal com o mesmo mal. Então, se alguém te deu uma bofetada, você pode dar uma bofetada naquela pessoa, mas você não pode fazer mais nada. É olho por olho, dente por dente. Não é como era antes. Então já não foi uma evolução na lei, né? Já evoluiu. Ah, mas é o que a gente quer agora? Não, agora a gente não quer mais isso. A gente já aprendeu que o olho por olho, dente por dente já não é bom para mim, né? Hoje a gente entende. Por que não é bom para mim? Ah, porque se eu revidar na mesma moeda, de novo eu caio no mesmo problema. E assim eu vou sucessivamente, cada vez mais, ficando agarrado naquela situação, né? Agora a gente já sabe que o perdoar é a melhor coisa que tem. Ah, Douglas, mas perdoar é a melhor coisa que existe. Você se livra do problema. Quando você perdoa, você se livra do problema, né? Você não está mais ligado àquela situação. Aquela situação não vai perturbar você. Você perdoou, está perdoado. Acabou. Alguém pisou no seu pé, você, acabou. Desculpe, meu irmão. Não, desculpe, beleza, acabou. Não, beleza. Perdoei. Acabou. Entendeu? Que não vai te incomodar mais. Agora, se você for lá e pisar no pé do outro, vai ficar um olhando de cara feia, aí o outro já vai querer pisar de novo no seu pé, aí já vai dar uma confusão, e aí a coisa vai aumentando, né? Então, por isso que o perdão é melhor para nós. Então, as leis, elas vão, e costumes, é lógico, né? Elas vão de acordo com a época que nós estamos vivendo. Daqui a pouquinho, quando nós avançarmos mais, como nós estamos avançando para um mundo de regeneração, né? Estamos saindo do mundo de provas e expiações, estamos avançando para o mundo de regeneração. As leis e costumes que nós temos hoje, elas já não vão ser mais bem vistas, né? Muitas podem não ser mais bem vistas como são hoje, porque nós vamos evoluir mais ainda. Então, muitas coisas que acontecem hoje, que a gente acha normal, mais pra frente a gente vai achar grosseira. A gente fala, nossa, mãe, a gente fazia isso daí, meu Deus, como a gente era inferior ainda, como a gente, né, ainda era imperfeito, né? Como é que a gente poderia pensar em fazer isso e achar isso normal? Como lá atrás, na época romana, você achava muitas coisas normais.
lá na época dos gladiadores, né, dos conflitos lá, se achava normal ter lá os combates, né, até a morte. Aquilo é totalmente normal. E nós temos pessoas hoje que vivem ainda, né, pensando naquela época, e acham que, né, uma luta dessa é normal, né, poderia acontecer hoje ainda. Mas graças a Deus, né, os duelos, né, essa parte nós estamos deixando de lado. Já estamos caminhando para a conversa. Isso é um avanço para nós. Em vez de embainhar uma espada, uma arma, nós vamos conversar, vamos ver por que você fez isso, o que aconteceu, vamos conversar, né? Vamos resolver os nossos problemas. É assim que deve ocorrer. Porque senão a gente cai de novo no círculo vicioso. É mais uma reencarnação para nós. Nós vamos atrasando o nosso progresso, porque a gente fica resolvendo problemas menores e não conseguimos alavancar o nosso progresso. A gente fica retornando para resolver problema pequeno, que a gente já poderia ter resolvido há muito tempo. Então, quanto mais nós avançamos, quanto mais a gente vai se aproximando do mundo de regeneração, mais a gente vai entendendo e mais o que nós praticamos hoje, que não está tão certo, vai sendo deixado para trás. E as nossas leis vão se atualizando. Então, nós estamos falando das missões, né? E a paternidade. Paternidade é uma missão? A paternidade é um dever muito grande, que obriga, mais do que pensa os homens, a sua responsabilidade pelo futuro de um ser. Deus colocou o filho sob sua tutela, né? A tutela dos pais, para que esses dirijam o caminho do bem para esse filho. E Deus facilitou essa tarefa, dando àquela criança uma organização frágil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Mas há aqueles que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim, né, de que fazer produzir muitos e bons frutos e endireitar o caráter do filho. Então nós devemos fazer de tudo para que nossos filhos sejam pessoas de bem, né? E se nós sucumbirmos por nossa falta, nós vamos carregar a pena e o sofrimento do filho, dos nossos filhos na vida futura. Porque não dependia só deles o adiantamento, né? Dependia de nós também. Se uma criança se torna má, malgrado os develos de seus pais. Então, se um filho, mesmo que você faça tudo por ele, ele se torna mal, os pais não são responsáveis. Os pais cuidaram, os pais fizeram a sua parte, fizeram tudo que era possível. Então, os pais não são responsáveis por isso. Então, é lógico que cada pai, cada mãe recebe a tarefa de acordo com o que pode cumprir, né? Nós não falamos que Deus não dá a tarefa de acordo com a nossa capacidade. Então, a tarefa de ser pai, mãe, também é assim. Ele dá de acordo com o que a gente consegue, né? A nossa capacidade de ajudar aquele espírito que está vindo ali, que está retornando, que tem uma bagagem enorme, já viveu muitas vezes. Aquela criancinha que hoje nasce, um bebezinho que hoje nasce lá no hospital, pequenininho, frágil, bonitinho, ali nele há um espírito que já viveu milhares de anos, já passou por
diversas reencarnações, tem uma bagagem gigante. Cabe aos pais fazer que ele siga um caminho do bem, mostre ele por exemplos, né? Então, cada um de nós é recompensado segundo suas obras, pelo bem e pela retidão das nossas intenções. Então, nós, espíritos encarnados, temos ocupações inerentes à nossa existência corporal. Quando nós estamos no estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau do nosso progresso. Alguns de nós percorrem os mundos, se instruem, se preparam para uma nova reencarnação. Então nós estudamos, nós vemos exemplos em outros, né? Se nós tivermos permissão, né, lógico, nós podemos visitar outros planetas, outros mundos, para conhecermos exemplos que vão nos ajudar, né, na nossa próxima encarnação, se for o caso. Nós estudamos, nós nos relacionamos com outros espíritos que estão no mesmo grau ali, né, querendo a mesma coisa, né, os pensamentos iguais. Então, nós vamos para mundos mais avançados, que se ocupam com o progresso, né? Então, pensamentos mais adiantados, para que nós possamos nos encher de coragem, nos encher de conhecimentos novos, para reencarnarmos e conseguirmos ter êxito na nossa nova reencarnação. Então, muitos de nós, né, nós reencarnamos com a missão de progresso, outros, nós temos a tutela, né, encarnamos com a missão de tutelar outros indivíduos, famílias. Quando nós estamos desencarnados, nós temos missões, né, estão sobre, né, a nossa ajuda ali, né? Nós vamos ajudar as cidades, em povos. Nós podemos ser protetores, espíritos familiares. É lógico que vai depender do meu grau de adiantamento. Se eu ainda estou muito ligado à questão material, eu não vou conseguir ser um protetor, né? Porque qualquer coisa material que aconteça, eu vou me revoltar, eu vou perder o meu equilíbrio, e eu não posso ser um espírito protetor se eu ainda estou muito ligado à matéria. Eu já tenho que deixar a matéria um pouquinho de lado, e aí sim me ligar das coisas morais, né? Ter um determinado conhecimento para que eu possa ajudar aquele espírito a também se desvencilhar das coisas materiais e dos maus pensamentos, das más ações, né? Então, outros espíritos também podem cuidar dos fenômenos da natureza, pelos quais às vezes são agentes diretos. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, nos sofrimentos e nas angústias, um momento em que empraz a Deus proporcionarem meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do que ainda não pode gozar. Então nós estamos nessa classe aí dos espíritos imperfeitos. Nós fazemos o bem, mas ainda fazemos o mal em alguns momentos, né? Tomara que seja só em alguns momentos. Tomara que nós consigamos cada vez nos alavancar mais, cada vez nos melhorar mais,
para que nós possamos ser melhores, né? Para que nós possamos alcançar a felicidade. Douglas, mas isso é muito difícil, né? Isso é muito alcançar isso. Depende muito de cada um. Depende de você, depende de mim. Isso não tem como. O Douglas falou e se ele falou é verdade. Não. Se quer seguir uma coisa que vai te levar a isso, siga o Evangelho de Jesus. O Evangelho está lá. Tem todas as informações necessárias para que nós possamos caminhar para o caminho do bem, na seara do bem. Para que a gente possa deixar o orgulho, o egoísmo, as paixões da terra de lado. Traz exemplos fantásticos. Jesus exemplificou para nós, até no momento da sua morte, no momento que ele deixa o mundo carnal, retorna ao mundo espiritual, ele deixa o exemplo para nós de como fazer. Basta que nós possamos ver ali e ouvir de forma atenta, que nós vamos ver os exemplos que Jesus deixou para nós. Douglas, mas é muito difícil seguir os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, ele mesmo disse que não seria fácil, né? Entrar pela porta estreita, um camelo passar no buraco da agulha. Ele mesmo foi nos dando dicas que o caminho, ele não é que ele seja penoso, mas nós temos que abdicar de certas coisas para caminhar no bem. Nós fomos na onda do mundo, nós só vamos caminhar por caminhos não tão bons. Então nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que pensar diferente. É isso que Jesus nos convida a fazer. Modificar os nossos costumes, a nossa programação, modificar aquilo que nós temos como verdade há séculos, trazendo encarnações, modificar esse pensamento e agir diferente. É isso que Jesus nos convida no Evangelho, a pensar diferente, a agir diferente. Quando nós alcançamos isso, nós vamos nos desvencilhando desse mundo material e melhorando cada vez mais. Aprendemos a perdoar, aprendemos a ajudar o nosso próximo, aprendemos a fazer o bem para com todos. Isso que Jesus quer de nós. E é isso que vai trazer felicidade para as nossas vidas. Então, meus irmãos, vocês viram que nós, encarnados ou desencarnados, nós temos sempre ocupações. Nós vamos sempre estar trabalhando em alguma coisa. Vamos sempre estar ocupados. Não existe pessoa que fica inútil para sempre. Todos nós vamos ter um trabalho. Hoje, amanhã e sempre. Mesmo depois que nós fomos aquele espírito que já chegou lá no topo da escala, somos espíritos puros, somos espíritos angelicais. Nós vamos ter trabalho a fazer no universo. Porque Deus trabalha até hoje, Deus cria até hoje. Deus cria mundos, Ele cria espíritos. Então sempre a obra vai em frente, sempre a obra continua. Então, meus irmãos, são essas palavras que nós tínhamos hoje para vocês. Como sempre, agradecemos a todos vocês que ficaram aqui nos ouvindo.
Então, como sempre, nós vamos fazer uma prece final. Aqueles irmãos que quiserem pegar um copo d'água, colocar aí, né, do lado, uma água para que possa ser depositado nelas o medicamento necessário a cada um de nós. E hoje nós vamos fazer um Pai Nosso meditado. Então quem puder, né, lógico, fechar os olhos, fecha os olhos, desliga a panela um pouquinho do forno, né, se sente num lugar confortável e vamos orar. Será inútil dizer Pai Nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor. Será inútil te dizer que estás no céu, se os meus valores são representados pelos bens da terra. Será inútil dizer, santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, por superstição e comodismo. Será inútil dizer, venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades. Será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se no fundo o desejo mesmo é que os meus desejos se realizem. Será inútil dizer, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome. Será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não me importo em fazer injustiças, oprimindo e magoando aos que atravessam o meu caminho. Será inútil dizer que não deixes cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho correto. Seria inútil dizer, mais livrados do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz. Será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo e nada faço para modificar. E assim, Senhor, te pedimos que o Senhor mude os nossos pensamentos, que nós possamos caminhar na seara do bem, do amor, que nós possamos, Senhor, ter discernimento a cada momento da nossa vida, em ajudar, em fazer o bem, para que o nosso futuro seja feliz, para que nós possamos estar de mãos dadas, todos nós, habitantes da terra, para que possamos ser felizes, Senhor, de alguma forma, pois é o que queremos. E assim, Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que recebemos em mais esse dia maravilhoso. Que a sua paz nos envolva e que tu esteja sempre conosco, caminhando lado a lado, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Os queridos irmãos, um forte abraço para todos, fiquem na paz de Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.